Olá, vamos falar sobre planilhas do Google. Vamos lá. Então, eu sou o Arthur e vou mostrar para vocês o básico elementar a respeito de planilhas do Google, como do Google Planilhas, né? Como acessar e como produzir um pequeno, uma planilha pequena e simples. Exercício número 1 da aula de informática básica, tá bom? Bora? Então, cá estamos. Estou no Drive e vou abrir o meu arquivo. Vocês vão abrir um arquivo novo de planilhas do Google. Novo planilhas do Google. Assim que você abre um arquivo no Drive, lembre disso sempre, em todos os ambientes. Abrir um arquivo do Google, primeira coisa no Drive, primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em cima, em planilha sem título. Clica aqui e nomeia exercício 1, no nosso caso, e o seu nome. Exercício 1, seu nome, imediatamente o Google indica que as alterações estão sendo salvas e já foram salvas. E ele cria esse ícone de onde o arquivo foi salvo. Como eu já estava na pasta Infobásica que eu havia criado, ele cria esse arquivo já direto aqui dentro da minha pasta Infobásica, planilha, que é onde eu salvei. Aqui eu posso mover para outras pastas, se quiser. O meu Drive já está cheio de pasta. De vocês vai ter pouca pasta, ou nenhuma pasta. Enfim, você cria uma pasta de informática básica para trabalhar aqui dentro, com tudo que a gente fizer aqui dentro. Criou a pasta, nomeou o arquivo. Isso é importante para que você saiba depois que você entrar no Drive, quando você tiver mais coisa ali dentro do Drive, você saiba que o teu arquivo de informática básica, teus exercícios de planilha estão dentro da pasta informática básica. Ok? Então aqui no novo você pode criar pastas e os documentos. Eu já estava dentro do meu caminho aqui, pasta Infobásica, planilha. Você cria aqui uma pasta para você, informática básica, e dentro dessa pasta, o exercício 1 de planilha. Uma planilha eletrônica serve para fazer tabelas e cálculos, etc. Uma série de funções que existem aqui dentro. O visual de uma planilha é sempre esse aqui, seja a planilha do Google ou mesmo a planilha do Word, né? do Office, da plataforma do Office, que seria o Word, o Excel, seria o Excel. Aqui nós não vamos trabalhar no Excel, vamos trabalhar no Google, porque é mais versátil, todos têm acesso, o próprio Senai já oferece esse acesso para vocês. Bom, a planilha tem sempre essa cara aqui, que você pode dividir esse ambiente em colunas nomeadas com letras, coluna A, B, C, D, E, F, G, H, e linhas nomeadas com números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Quem já jogou Batalha Naval sabe como é que isso funciona. O cruzamento de linhas e colunas formam o que a gente chama de células. Então, se eu clicar aqui no B, eu estou marcando a coluna B, todinha, ó, ele seleciona. Se eu clicar em 6, eu marco a linha 6, todinha. Se eu clicar aqui, eu marco uma célula somente, que é a célula B6. Se eu clicar em qualquer célula, eu já vou saber qual é a célula vendo o cruzamento entre a linha e a coluna. Essa aqui é a célula E10. Essa aqui é a célula A6. Essa aqui é a célula C9. Beleza? Basicamente você se localiza na planilha a partir da compreensão desse espaço aqui, que é a nossa área de trabalho principal. E aqui em cima nós temos os menus de trabalho. No menu aqui de cima, você tem tudo que tem dentro do planilhas, está aqui. Todas as possibilidades do que há para ser feito dentro do planilhas está aqui nesse menu principal aqui de cima. Embaixo desse menu, logo abaixo, nós temos atalhos para aquilo que é mais usado.
Então, atalhos para as ferramentas mais utilizadas. Esses atalhos às vezes mudam conforme o que a gente está fazendo. Ele percebe o que você está fazendo e já muda aqui para atalhos mais relacionados àquilo que você vai fazer. Nós vamos fazer, e eu vou agora fechar esse arquivo aqui e abrir meu arquivo de exercício 1. Opa, esse é o que eu acabei de abrir. Abri esse arquivo aqui. Nós vamos fazer um uso rapidinho do Excel para saber como usar criar uma tabela igual essa aqui, desse jeitinho aqui. E é muito simples fazer isso. Alguns talvez já sejam usuários, já sabem como fazer. Quem não é, acompanha aqui. Eu usei para fazer essa tabela, a área que eu usei começa na célula B2. Aqui ele selecionou duas células juntas, porque eu as juntei. Célula B2 e vai até a célula C17. Essa é a área toda da minha tabela. Se eu clicar lá no começo, manter o mouse pressionado e arrastar, eu tenho tudo selecionado, a área toda. Tá bom? Se a área está selecionada, eu marquei ela toda aqui. Eu vou fazer essa mesma tabela aqui ao lado, para vocês verem como se constrói essa tabela. Então a primeira coisa que a gente faz é inserir os dados. Os dados dessa tabela são muito simples. Dados, eu vou inserir o que tem ali de informação. Dados pessoais, embaixo. Se você pode mudar para a célula de baixo clicando com o mouse ou nas setas do teclado. Não tem umas setinhas no teclado? Com as setas do teclado você também caminha de célula em célula, para baixo, para cima, para o lado. Então eu escrevi dados pessoais aqui. Ele repete a informação lá em cima, que é a linha de funções. Depois, mais para frente, a gente vai entender por que ele repete aqui. Por enquanto, vamos só inserir os dados. São dados pessoais, nome, idade, endereço, bairro, cidade, receita, não é receita de bolo aqui, receita é quanto você ganha, né? Salário, despesa, supermercado, Netflix, importante, né? Quem pode tem, busão, ração do cavalo tinha aqui, mas vamos deixar cachorro, que é mais comum, né? Ração do cachorro, namorada ou namorado, total e saldo. Beleza? Os dados estão todos inseridos. Tudo que eu tenho para escrever na coluna de cá. E aqui eu tenho as respostas todas na coluna de lá. Então, meu nome é Arthur. Você vai fazer a mesma coisa aí. A tua idade, você vai pôr a tua idade aí. Eu já tenho 46, acho que já. Meu endereço está ali. Rua Elza. Nossa, nem... Não... O bairro que eu moro está aqui. Opa! Pronto, já errei. Garcia. Blumenau. Receita já está acionado lá aqui. Quanto eu ganho, né? Meu salário modesto de R$25.000. Vou botar só 25 mil ali, ó. Não é, tá, gente? Despesa já está lá. Agora eu vou botar aqui 10 mil. 75, 150, 110. Esses números são todos fictícios. 10. Opa, aqui já são os totais. Beleza? Os totais eu não vou pôr. Eu vou fazer com que o Excel faça essa soma para mim.
planilhas do Google façam essa soma para mim. Por enquanto eu só inseri os dados. Esses são todos os dados que eu tenho. Eu já sei disso, dessas informações. Inseri aqui. As somas eu não sei, eu quero fazer ainda. Depois dos dados inseridos, basta você selecionar lá da célula primeira até a última. Aqui perceba que o texto passou para fora, mas ele está inserido todo aqui. É que o Planilhas vai mantendo o texto visível para mim, mas ele está inserido nessa célula F5, Rua Elza Odebrecht 300. Aqui na célula G5 não tem texto nenhum, ó. Texto nenhum. Então é só daqui que nós estamos falando. Vamos selecionar do E2 até o E17 e vamos formatar essa tabela para ela ficar visualmente mais interessante, visualmente parecido com o que a gente tem aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nos atalhos. Eu tenho já bordas. Então tem 1000 atalhos aqui. Depois nós vamos dar uma geral nos atalhos. Por enquanto vamos fazer o primeiro exercício para ter alguma coisa pronta, visual. Então clicou em bordas, ele vai dizer que todas as bordas, só as bordas internas, só as horizontais, só as verticais, só as externas. Bom, eu vou selecionar todas as bordas e automaticamente ele cria linhas para todas as bordas. Mas eu não quero linhas pretas, então tudo aqui você pode ir configurando. Nem quero linhas, vou fazer igual está o meu exemplo ali. Eu quero linhas verdes e eu quero linhas pontilhadas. Pronto, linhas verdes e pontilhadas. Agora eu quis separar no meu exemplo cores diferentes. Eu quero que as colunas tenham cores diferentes. Isso tudo ajuda na leitura da tabela, né? Para a gente ver ela com mais eficiência. Então eu vou botar um verdinho claro aqui na primeira coluna e a segunda coluna vai ficar em branco. Agora eu quero que os dados mais importantes ali, as informações que eu estou separando, elas tenham destaque também, para não ficar tudo misturado. Então eu vou selecionar as duas células, dados pessoais, selecionar as duas células e aqui em cima de novo, nos atalhos, e vem mesclar células. Se eu clicar na setinha, tem opções diferentes. Se eu clicar direto aqui, ele pega as duas que eu selecionei e junta em uma só. Mesclei as células. Agora eu venho em receita, seleciono as duas células, mesclar, e venho em despesa, seleciono as duas células, mesclar. Está feito nos três. Com o botão do teclado Ctrl selecionado, eu marco as três células diferentes, dados, receitas e despesas, os 6 títulos. Então, novamente, seleciono um deles, mantenho pressionado no teclado o botão Ctrl e com o mouse seleciono o segundo e o terceiro título. Estão os 3 selecionados, eu posso de uma vez só mexer nos 3. Ponho lá um verdinho que eu quiser, a cor que eu escolhi. Mudo a cor do texto, então aqui no baldinho, cor de preenchimento. Aqui no Azinho, cor de texto. Mudo a cor do texto. E eu quero que esse texto tenha mais destaque ali, ele está em negrito, né? Então eu clico no B de negrito. É B de bold, né? Que é negrito em inglês. E eu também quero que eles estejam centralizados, como está ali no meu exemplo. Então eu venho aqui, alinhar na horizontal. Pronto, está quase pronto, a não ser pelo fato de que esse Elza Odebrecht aqui está vazando ainda lá para fora, né? E eu não quero assim, eu quero que ele fique dentro do quadro. Então eu vou selecionar a célula Elza Odebrecht 300 e vou vir aqui de novo nos atalhos. Ele já mantém para mim um atalho ali de ajuste de texto.
ele coloca o atalho lá para mim. Clico aqui em ajuste de texto, na setinha aqui ao lado, ele abre 3 opções. Estourar o texto, que é como está hoje, o texto estoura. Ajustar o texto ou cortar o texto. Então, se eu botar em cortar o texto, ele esconde o resto. E eu só vou saber que resto é esse quando eu clicar aqui e ver lá em cima escrito, ou se eu clicar 2 vezes, ele abre para mim a janela com o texto completo. Cliquei fora, volta a estar cortado o texto. Se eu selecionar essa janela, essa célula, e voltar para escolher o ajustar texto, ele ajusta o texto, que é como eu quero que fique. Beleza? Então, estamos aqui com a tabela quase pronta, a não ser pelos 2 resultados. Eu ainda não tenho resultado nenhum aqui. Configurei uma tabelinha e essa tabelinha eu posso usar. Por que eu quero que o Excel faça as contas? Eu não vou fazer com uma calculadora simplesmente. Porque eu quero poder todo mês, de repente, alterar esses números. Aí eu não preciso nunca mais usar a calculadora. Senão todo mês eu teria que usar a calculadora. Ou toda semana eu vou atualizar esses números. E aí ele vai sendo atualizado automaticamente pelo Excel. Porque eu vou pedir que ele faça a conta para mim. Ok? Como isso aqui é resultado, eu vou já selecionar essas 4 células de resultado. Total e o saldo e as 2 células em branco. E já vou dizer que eu quero que essas células todas sejam negrito sempre. Então eu já digo até para a célula que está em branco. O que eu escrever aqui tem que aparecer em negrito. Porque eu já indiquei isso, ó, já está marcado lá. Está vendo aqui que está selecionado o bold? Se eu clicar aqui no 350, não está mais selecionado. Se eu clico aqui, está selecionado. Significa que aqui eu escrever aqui já vem em negrito. Mas aqui eu não vou escrever valor, aqui eu vou escrever fórmula, eu vou escrever uma função do Excel. E para escrever uma função é muito simples. As funções mais simples são muito simples. Pensa que sempre que você vai fazer uma conta, antes do resultado vem um sinal. Que sinal vem antes do resultado de uma conta? Pensou aí? Qual sinal matemático vem antes do resultado? Não é o sinal de igual? É sempre o sinal de igual, certo? Eu tenho uma conta 2 mais 2. Antes de pôr o resultado, eu ponho o sinal de igual. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Como eu quero aqui um resultado de uma conta, eu vou começar digitando no teclado, procurando no meu teclado, o sinal de igual e digitando aqui, igual. Só apertei igual. Assim que eu apertei igual, eu estou dizendo informando para o Planilhas, que eu vou colocar aqui uma conta. E ele já quer saber que conta, ele está esperando eu informar que conta eu quero pôr aqui. Pois bem, a conta que eu quero pôr aqui, eu dividi ela em 2 partes. Primeiro o total dos meus gastos e depois o que sobrou. Então o total dos meus gastos é a soma das despesas, de tudo que eu gastei. Portanto, esse sinal de igual, eu estou querendo indicar para o Excel que nessa célula eu quero que tenha a soma de todas as minhas despesas. Certo? Então, uma das formas de fazer é essa, sinal de igual, e aí você vai lá e clica em uma célula. Ele já me diz aqui, ele insere aqui a célula, o F11, e diz que lá está escrito 1000 hoje em dia, né? Eu posso mudar lá para frente, mas atualmente está escrito 1000. Bom, eu quero somas, então eu vou digitar no meu teclado o sinal de mais. E eu seleciono agora a outra célula, 75 mais 150 mais 110 mais, na verdade não é os valores, né? Célula. F11 mais F12 mais F13 mais F14 mais F15. Pronto, todas as células selecionadas, eu aperto Enter. E ele dá ali para mim o resultado.
Beleza? Agora, eu sei que se o valor do busão mudar, por exemplo, pandemia, não tem mais ônibus, estou gastando zero com ônibus. Automaticamente, o valor aqui embaixo muda. Ele tira o valor do ônibus. Se o valor do ônibus voltar, e eu digito, mas voltar já ajustado, ficou mais caro, agora vai ser 176, não 1176, ele já atualiza aqui embaixo o valor automaticamente. E o saldo, o que é? O saldo é que sobrou de dinheiro no meu bolso, né? Eu tinha lá 25 mil reais que eu ganhei de salário no Senai. É mentira, tá? Não é isso. Mas eu tenho lá o meu valor de salário. E eu tenho tudo que eu gastei. Então o saldo, eu quero um resultado aqui, eu digito igual. E eu digo que o que eu quero que o Planilhas me informe aqui é quanto que é o valor que está aqui na célula F8, F9, desculpa, menos, que é tudo que eu ganhei, e eu quero tirar de tudo que eu ganhei o que eu gastei. Ganhei esse valor, tudo que eu gastei eu quero tirar fora. E o que eu gastei está aqui, né? No total das somas das minhas despesas. Menos F16. Então ele está já marcando para mim, pontilhadinho, ó, as duas células que eu selecionei, ele vai visualmente me ajudando a entender. E aí eu dou sim Enter e ele me dá o resultado. Resultado que não está idêntico ao lado, porque eu mudei aqui, né? Se eu mudar aqui para 150, como está lá do lado, o resultado fica todo igual. Beleza? Muito simples. Agora vamos ver mais uma coisa bem simples aqui. É tudo dinheiro, né? E eu digitei isso, eu não me dei o trabalho de ficar digitando R, cifrão, vírgula, 00. É meio chato fazer isso em todos os números. Então eu só digitei os números. E eu posso, como é dinheiro, pedir para que o Planilhas atualize para mim o jeito de escrever isso. Então eu posso selecionar todas essas colunas aqui, essas células aqui, mais a minha célula lá de 25 mil, e eu venho aqui de novo nos atalhos, tem um atalho que é formatar como moeda, tem um R cifrão ali. Eu clico aqui e ele formata automaticamente como moeda. E aí sempre que eu quiser mudar aqui, por exemplo, o busão que mudou o preço, eu vou digitar 0, ele atualiza automaticamente para R cifrão 000. E aqui de novo também, eu só digito 150, ó. Quando eu dou Enter, ele já atualiza para R cifrão. Beleza? Então esse é o exercício 1. Eu quero que todos vocês façam isso do jeitinho que eu fiz. Que vocês tenham como resultado final essa planilha do jeito que está aqui. Você pode botar o seu nome, a sua idade, o seu endereço, inventar o endereço, inventar valores, desde que aqui embaixo você faça que o Planilhas faça o cálculo para você. Talvez você saiba fazer esse cálculo já de um método, de um jeito diferente e mais inteligente. Ok, nós vamos fazer isso no exercício 2. Por enquanto eu quis fazer do jeito mais visualmente fácil de sacar, né? Que é igual 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Beleza? Que é o que nós temos aqui. Então lembra isso aqui que eu falei que aqui é a barra de funções. Então quando eu tenho dinheiro, números aqui inscritos, aparecem os números lá. O R, cifrão, vírgula, 00 não aparece lá, porque eu pedi para ele fazer sozinho. Aqui aparece só os valores. Quando eu tenho fórmula inserida aqui, o que me aparece lá em cima é a fórmula. Então aqui não está escrito 10.685. Aqui está escrito F1 mais F12, F13, F14 e F15. Isso que está escrito aqui. Só que o resultado disso vai ser 10.000. Se eu pegar as células e deletar tudo, ele automaticamente muda para 0 lá. Tá bom? Exercício 1 está feito, está montado, é isso que vocês têm que fazer. Façam lá, imediatamente. O exemplo eu vou deixar lá no Classroom também. O exemplo vai estar lá no Classroom.
publicado na atividade exercício 1. Você vai ver o exemplo e fazer igual para você. Pode mudar para as suas informações, nome, etc. Mas vai fazer essa formatação para que a planilha fique assim, né? A tabelinha fique desse jeito aqui. Beleza, gente? É isso. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos fazer exercício? Dali.